homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, não tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu não sei se você já enfrentou alguma enfermidade que, vez por outra, volta e você tenta, com vários remédios, solucionar essa enfermidade. De vez em quando, a gente ouve histórias de pessoas que estavam enfrentando uma enfermidade, usando tantos remédios, quando depois descobre que, na realidade, um remédio simples, tranquilo, poderia resolver aquela dificuldade. Estava conversando com um parente meu que estava enfrentando uma luta muito grande, ele não conseguia falar em público, tinha dificuldades, síndrome do pânico, não fazia, tinha condições mesmo de estar diante de uma plateia falar. E ele tinha na sua vida profissional muitos desafios, encontrava pessoas importantes, encontrava pessoas que, por causa do seu cargo público, ele tinha que falar diante das pessoas. E tomou remédios, às vezes dos mais complicados, quando ele descobriu que, na realidade, ele tinha que tirar alguns alimentos da sua dieta. Tirou o açúcar, tirou algum tipo de alimento e melhorou. Aquele tanto de remédio que ele havia comprado, ele jogou fora, porque bastou mudar uma coisa simples para resolver o problema. Aqui nesse texto aqui, o que o apóstolo Paulo nos está apresentando é um diagnóstico. Ele está como se fosse um grande cirurgião, apresentando para nós um diagnóstico do coração humano. Esse trecho que eu li para vocês da Epístola de Paulo aos Romanos está numa grande seção da Epístola, onde Paulo vai falar sobre o diagnóstico do coração humano. Na teologia, nós usamos o termo depravação total para referir-se a esse diagnóstico que Deus faz do coração humano caído, do coração humano herdeiro do pecado adâmico, do pecado que vem dos nossos primeiros pais, que fazem parte da nossa natureza, da qual Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, veio nos transformar, veio nos regenerar. O trecho é grande, vai desse capítulo 1 até o final do capítulo 3, onde ele vai falar sobre os pecados em diversos tipos de pessoas. Ele fala dos gentios, da forma como eles vivendo sob a idolatria, desagradando a Deus, lutando contra o seu próprio coração, que tem um anseio por Deus, aquilo que João Calvino, grande teólogo da Reforma, chamado de um senso de Deus, um senso da divindade, que pulsa em nosso coração para buscar algo transcendente. Eles tentam trocar esse senso de Deus, esse senso da divindade, pela idolatria. E no diagnóstico que Paulo faz aqui do coração humano, nesse caso aqui no trecho falando dos gentios, a partir do capítulo 2 ele vai falar sobre os judeus. O resultado é aquele que chega lá no capítulo 3, ele diz assim: todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra tradução apresenta a ideia de que eles caíram da glória de Deus. Eles são agora carentes da glória de Deus. Esse é o sentido. O coração do homem, ele tem um anseio por Deus. Esse é o diagnóstico bíblico. Ele tem um anseio pelo Senhor, ele tem um anseio pelo seu Criador. No entanto, ele tenta preencher esse coração com subterfúgios, com fugas. No caso aqui, o apóstolo Paulo vai apresentar a questão da idolatria, como fruto de um coração caído que tenta preencher o vazio que só serve Deus, um relacionamento profundo e transformador de Deus na vida da pessoa, pela idolatria, por deuses que ele cria a partir da sua própria imaginação. E eu quero analisar com vocês aqui, nessa noite, como esse diagnóstico pode ser aplicado na vida das pessoas e das pessoas que estão ao nosso redor, e como esse é um diagnóstico sério. Porque o grande problema da religiosidade do coração humano é de que, como eles imaginam que a doença ela é apenas uma dor de cabeça, uma coisa simples, e não é uma doença mortal, eles vivem aplicando remédios errados. O remédio da religiosidade vazia, onde o homem tenta construir uma escada para alcançar até o céu, através dos seus esforços, boas obras, dedicações, mas que não consegue nunca passar de 1 centímetro do chão. Não consegue sequer arranhar a transcendência de Deus. O remédio a ser aplicado é o remédio que Deus prescreveu. A queda do homem o levou à morte. A morte espiritual, ele se torna agora insensível às coisas de Deus, e somente a graça soberana, maravilhosa do Senhor pode transformar o coração do pecador. E para que você entenda a grandeza do Evangelho, é necessário que você entenda aqui o diagnóstico de Deus do coração humano. E eu quero que você volte comigo no texto e observe bem o que a palavra de Deus nos diz. Nos versos de 18 a 20 aqui, Paulo fala sobre a ira de Deus. Veja comigo de novo o texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. No diagnóstico do Senhor, no diagnóstico de Deus aqui, é apresentado de que Deus está irado para com o coração humano. Esse não é um tema popular. Você ouve em poucas canções falar sobre o tema da ira de Deus. Ele talvez já tenha sido mais popular no passado, onde pregadores muitas vezes gritavam, esbravejavam, batendo nos púlpitos, anunciando sobre a ira, sobre a condenação do inferno. Talvez pelo exagero da prescrição desse remédio, muitos de nós hoje preferem a tranquilidade de um placebo religioso ao invés do remédio de Deus, que é o entendimento de que o homem pecador está debaixo da ira de Deus. Deus não tolera o pecado, a sua impiedade, a sua perversão. Deus não aceita nada que não seja santo perante a sua presença. Por isso que o homem está numa situação desesperadora. Ele está distante de Deus. Ele está vazio de Deus. Deus está irado. Ele revela isso do céu. Porque os homens, além de serem perversos, além de serem ímpios, buscarem os maus caminhos, eles sabem a verdade. O texto aqui nos diz que eles conhecem a verdade. A partir do verso 19 você vai ver isso. Que Deus fala que os homens conhecem. Eles têm o conhecimento que é colocado no seu coração, pela graça comum de Deus. A graça comum é definida pelos teólogos como a ação do Deus benevolente que age no coração mesmo do homem pecador para protegê-lo, para guardá-lo, para abençoar. E o homem, mesmo sendo depravado, ele pode produzir uma cultura boa. Ele produz belas canções, constrói edifícios majestosos, ele cura pessoas através da medicina, ele se dedica para salvar vidas como um bombeiro, como um herói de guerra. Ele pode fazer coisas altruístas. No entanto, no diagnóstico de Deus,
o coração humano ainda permanece perverso, ímpio. Por isso que a ira de Deus está sobre ele. E no diagnóstico de Deus, além da perversão, ele muda a verdade que pulsa no seu coração pela injustiça. A expressão aqui na língua original que diz que ele detém a verdade pela injustiça, dá a entender, poderia ser traduzido como ele troca a verdade pela injustiça. Ele prefere a injustiça ao invés da verdade. E no diagnóstico de Deus aqui, no decorrer do texto, você vai ver, é como se fosse uma espiral descendente, como uma espiral que vai cada vez mais aprofundando no pecado. Como naquelas grandes máquinas que vão perfurando o chão. Lá nos Estados Unidos é muito comum aquelas máquinas que vão perfurando o chão para encontrar petróleo. O homem, ele tem essa grande máquina, esse desejo. Ele vai perfurando, mas cada vez que ele aprofunda no seu coração, ele vai afundando mais ainda no pecado. Ele vai afundando, buscando a impiedade e tentando fugir lá da luz de Deus. Ele cava esse buraco para tentar fugir da presença de Deus. Tal como Adão, que de forma tola, ele foge de Deus, se esconde, cobre a sua nudez com folhas de figueira. De forma ridícula, ele tenta fugir daquele que é onisciente, daquele que é onipresente, se esconde atrás do arbusto, segurando folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E aí Deus, de forma bem perspicaz, pergunta: Adão, onde estás? Você já parou para pensar nas perguntas de Deus na Bíblia? Estava falando com o pastor Michel antes daquele, ele disse que gosta muito do Rubem Amorese. Procura depois um texto do Rubem Amorese, onde ele fala sobre as perguntas de Deus. E o Rubem Amorese diz assim, que Deus pergunta não porque ele não sabe, mas é porque ele quer fazer a gente saber as coisas. Ele quer nos levar a descobrir as coisas. Ele pergunta para Ezequiel, diante do mar de ossos secos, por acaso esses ossos podem viver? Ezequiel diz, tu sabes. E os ossos, depois da palavra de Deus, passam a reviver. Ele pergunta para Adão, Adão, onde estás? Ele sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão caísse em si mesmo e conhecesse o diagnóstico de Deus. O texto, então, mostra um homem fugindo da presença de Deus, cavando um buraco profundo, onde ele tenta fugir da luz, daquele que ilumina a todo homem, do verbo que vem brilhar sobre a terra. E veja que no verso 19 ele continua dizendo, porquanto do que é de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O Salmo 19, meus irmãos, que deve ser lido paralelo a esse texto, fala que Deus colocou na natureza a verdade da sua existência. O homem pode conhecer a Deus através das coisas criadas. E se você olhar aqui no verso 20, ele vai dizer, nessa verdade revelada de Deus, uma revelação geral, o homem pode conhecer os atributos de Deus, o seu poder, a sua própria divindade, porque o texto diz, claramente se reconhecem. O homem é indesculpável, qualquer que seja ele, porque a verdade brilha como a luz do sol no seu rosto, mas ele tenta tapar com um pano. Ele tenta de forma inútil correr da luz de Deus, trocando a verdade pela impiedade, pela injustiça. E o homem, à medida que ele vai se aprofundando no seu pecado, veja que no verso 21 e 22, ele diz que ele vai se aprofundando, não glorificando a Deus, não dando graças a Deus, eles tornam nulos os seus raciocínios. É a realidade da ira de Deus, meus irmãos. Deus está apresentando a sua verdade ao homem, e o homem fugindo, não buscando a presença de Deus. E é evidente essa revelação, porque uma verdade das Escrituras é que existe a graça comum. Graça comum que é essa manifestação da benevolência de Deus para com o homem. E você já pode ver, imaginar isso na sua cabeça, à medida que eu vou falando. Pensa naquela música maravilhosa, às vezes feita por uma pessoa que não conhece a Cristo, não entende a Bíblia, mas que consegue expressar bem um sentimento, uma experiência que você tem na sua vida. É a graça comum de Deus. É um homem que produz música, cultura, tece uma
peça de teatro, tece uma ópera, uma peça de teatro, escreve uma peça de teatro tão bonita que você pode assistir. É a graça de Deus agindo no coração do homem. Por isso que no diagnóstico de Deus é terrível a consequência do homem que corre do Senhor, do homem que corre da verdade de Deus, porque eles transformam a sua loucura em idolatria. Olha o que diz aqui o verso de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O grande vazio do coração do homem, que é preenchido somente com a presença de Deus, com a pessoa do Senhor Criador de toda a terra, de todo o universo, essa loucura ele tenta preencher com idolatria. Calvino diz na sua obra maravilhosa, que são as Institutas, ele diz assim que o coração do homem é como uma verdadeira fábrica de ídolos. E é o que nós contemplamos ao redor. Pessoas que colocam no lugar de Deus coisas que podem ser até legítimas, mas que colocam como lugar último da sua adoração, como objeto de desejo, como objeto de anseio, como aquilo que eles mais almejam na sua vida. E esse desejo pela idolatria transforma um homem num louco, num ignorante. É o texto que está dizendo. É o diagnóstico de Deus. Eles, tendo conhecimento, não glorificam a Deus, não lhe dão graças e tornam-se nulos nos seus próprios raciocínios. O verso de número 21 diz: obscurecem-lhes o seu coração insensato. O coração idólatra, um coração insensato, foge da presença de Deus. E esse, meus irmãos, é o grande problema do ser humano, que só Cristo pode resolver. Na teologia reformada, muitos autores têm destacado falar sobre isso, sobre essa perspectiva dos ídolos que construímos em nossos corações, para com barreiras, tentando impedir a luz de Deus brilhar em nossa vida, tentando impedir a graça do Senhor alcançar os nossos corações. Eu não sei o que o seu coração, você tem erigido no seu coração, o que você tem colocado no centro da sua vida. Mas eu trago a você uma palavra de desafio nessa noite, para que, se Deus não estiver no centro da sua vida, no trono do seu coração, que você se arrependa dessa posição, você mude a sua vida, transforme o seu coração, busque a Cristo, para que haja uma transformação na sua vida, uma transformação na vida daqueles que estão ao seu redor. Quem governa o seu coração? Você é conduzido pelos seus ídolos construídos com tanto carinho? Aquilo que habita lá no profundo do seu ser? Perguntaram certa vez para um grande pregador batista, Charles Spurgeon, sobre essa questão dos ídolos do coração. Ele diz: os ídolos do coração é aquilo que a gente guarda lá no fundo da nossa alma. Ele faz a comparação como se fosse uma casa, nosso coração como uma casa, que muitos preferem que Cristo venha habitar somente na sala. Adentra na sala, ele mostra como as coisas são bonitas, os belos ornamentos, as pratarias, a mesa, o sofá, mas lá naquele cômodo do fundo tem um baú, com uma chave que você guarda lá no fundo da gaveta. E aí Spurgeon diz: a conversão genuína é quando Cristo veio limpar toda a nossa casa, penetrando em todo o nosso coração, indo lá nesse baú. Você deve entregar a Ele essa chave de tudo e fala: Senhor, cuida da minha vida, transforma o meu viver. Sabe, meus irmãos, para muita gente o relacionamento com Deus é como se fosse uma troca. Infelizmente, na teologia da prosperidade, um falso evangelho que é pregoado por aí, as pessoas imaginam Deus como um grande Papai Noel, senil, celeste, lá do alto, que fica pronto para dar as bênçãos que você quer. E eu estava conversando com uma pessoa lá no Tocantins agora, falando para ele sobre
uns desejos da minha vida, algo que eu gostaria de fazer. E eu disse, olha, usei a expressão bíblica dada lá em Tiago, olha, eu vou fazer isso se Deus quiser. A resposta da pessoa, o momento que ela retrucou, saiu muito o que estava no seu coração, que a boca fala do que está cheio o coração. E ele disse, não, e ele quer. Eu disse, olha, eu estou com uns planos, quero fazer um curso assim e tal, mas se Deus quiser. E ele retrucou dizendo, mas ele quer. E eu pensei, mas por que isso? Não, porque ele sempre quer o melhor para a gente, você merece e tal. Eu sempre gosto de brincar, o Marcelo Eugênio me conhece lá, né, há um tempo, eu sempre quando alguém me cumprimenta, eu falo, como é que você está? Eu falo assim, estou melhor do que eu mereço. Quem é crente geralmente entende, não, estou melhor do que eu mereço porque a graça do Senhor me sustenta. Mas quem não é, fala, não, você merece muito mais, você merece muito. Por que você fala assim? Por que você fala assim? Porque na mente deles, Deus existe somente para abençoar financeiramente e tudo mais. Então o relacionamento com Deus para eles é você apresentando os seus... Eu já vi gente fazendo isso, você apresenta a Deus aquilo que você exige dele, como uma carta. E parece o seguinte, você vai diante de Deus, escreve uma carta e faz assim, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai apresentando, e manda no ultimato para Deus, falando, assina aqui, coloca o seu nome, Jesus, aqui, para me abençoar. Mas o relacionamento verdadeiro de Deus, irmãos, é o seguinte, você chega e fala assim, Senhor, eu não sei o que eu quero na minha vida, o que vai acontecer? Minha vida deve ser como um papel em branco. Eu falo assim, Senhor, eu vou assinar aqui embaixo, e o Senhor preenche conforme a tua vontade. O Senhor preenche conforme o teu querer. Temos que inverter o relacionamento, irmãos. Nós nos entregamos diante de Deus e falamos, Deus nos leva, nos conduz para onde tu queres. Será que esse é o desejo do seu coração? Será isso que pulsa na sua alma, o desejo mais profundo do seu ser? Se não, há um ídolo no seu coração que você precisa destroná-lo. E em nome de Jesus, irmãos, que Jesus possa destronar esse ídolo do seu coração. Porque podemos olhar esse diagnóstico aqui, um diagnóstico sério, mas você pode dizer, não, eu não faço o que está aqui no verso 26 e 27, Deus me livre. Eu não faço isso que está dizendo aqui, mudar o modo natural de relacionamento, homem com homem, mulher com mulher. Não. Mas isso aqui, irmão, se você prestar atenção, volte comigo lá no verso número 24. Isso é o resultado de alguém que tem o ídolo no coração. Observe que o verso 24 diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Lá na frente, ainda no verso de número 28, diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Os pecados que estão listados aqui, eles são decorrentes da entrega de Deus ou simplesmente do Senhor olhar para o homem pecador, que tem o ídolo que ele tanto ama no seu coração e deixar que aquele ídolo passe a governá-lo. Abra comigo, por favor, o Salmo de número 115, para você ver uma verdade incrível que a palavra de Deus tem para nós aqui. Se você não atentou para essa palavra aqui, gostaria que você ficasse e guardasse isso na sua vida, atento e guardasse o que diz o Salmo 115. O Salmo 115 é um salmo iconoclasta, um salmo que vem destruir os ídolos do meu e do seu coração. Ele já inicia dizendo, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Lembra que no diagnóstico de Deus, em Romanos capítulo 1, um dos problemas do homem é que eles não glorificam a Deus. Eles querem para si. E o salmista vem e diz, não a nós, Senhor, não a mim, mas ao teu nome, Senhor, que seja a glória. Aqueles que têm ídolos no coração, aqueles que protegem com tanta dedicação os ídolos erigidos nos seus altares, eles diriam, venha a nós, venha a nós. Mas o salmista nos ensina, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles?
As nações ao redor de Israel eram nações politeístas que não conheciam Deus verdadeiro, que tinham ídolos que ficavam nos lares, nos templos, nos locais de trabalho, ídolos que carregavam consigo como forma de proteção, forma de trazer bênção e muitas vezes de lançar maldição sobre outros. Israel aqui é desafiado pelas nações ao redor, dizendo: onde está o Deus de vocês? Cadê o ídolo para vocês carregarem no bolso, colocarem nos lares? Onde está o Deus de vocês? Se vocês se lembrarem, lá no Salmo que conta o Salmo de romagem, um pouco mais atrás, mais à frente, o Salmo de número 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 121, uma vez, numa aula com o pastor Russell Shedd, ele me contou a interpretação dele e diz assim: eu entendo que esse texto é narrado no momento que a nação de Israel iria para o templo adorar. E ao olhar os montes, segundo o Dr. Shedd falava, eles poderiam estar contemplando os ídolos dos altares da nação de Israel que estavam sendo adorados naquele momento. E eles olham os montes e dizem: de onde me virá o socorro? Olhando os ídolos ao redor, de onde me virá o socorro? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. As nações perguntam a Israel: onde está o Deus deles? E a resposta é como no Salmo 121, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, ou será os nossos? Obras das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E agora preste atenção no que diz o verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Você se torna como objeto da sua adoração, é o que o Salmo 115, verso 8 está dizendo. Se você adora o Deus vivo, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que de forma benevolente demonstra graça para com os pecadores que, mesmo rebeldes ao seu plano, são alvo do seu amor, você vai expressar o caráter desse Deus a quem você adora. Se você adora um ídolo mudo, que tem mãos, mas não cuidam de ninguém, tem pés, mas são grudados e não saem para abençoar a vida de ninguém, tem nariz e não cheiram, ouvidos e não ouvem, você se torna como esse ídolo também. Por isso, meus irmãos, que nossa sociedade cada vez mais entregue à dissolução, ao pecado, ela se aprofunda na imundícia, na injustiça. Porque ela erigiu para si ídolos. É o ídolo da saúde perfeita e aqueles que buscam com afinco preparar os seus corpos, treinar os seus corpos em fábricas de suor, de pessoas que vivem correndo atrás de uma saúde e um corpo perfeito. Aquele é o ídolo deles. Ou, quem sabe, no templo do capitalismo, do mercado, onde eles entregam seu incenso todos os dias aos deuses e santos do Deus mercado, tentando receber dele uma bênção, tentando receber dele uma benevolência qualquer. Se você adora o Deus mercado, você se transformará como ele. Correrá atrás do dinheiro como sendo solução para a sua vida. Através do engano, vai passar por cima de qualquer que seja a pessoa, porque o seu Deus exige sacrifícios. Tal como Moloque no Antigo Testamento, que exigiu o sacrifício de crianças, de vidas humanas, o Deus mercado está aí também, exigindo 24 horas da sua vida, uma correria sem fim, para, como diz o Richard Foster naquele livro Sexo, Dinheiro e Poder, você comprar coisa que você não precisa para agradar as pessoas que você nem gosta. Muitos de nós estão assim, irmãos, correndo atrás do vento, um vento que não pode nem ser estocado. Esse é o desejo do seu coração? O diagnóstico de Deus
É terrível porque se as pessoas eregem para si, levantam para si ídolos e colocam no seu coração, Deus vai deixar com que eles continuem adorando esses ídolos. E o resultado vai ser o que está escrito aqui no verso número 26 e 27. Uma sociedade depravada, onde, conforme estão dizendo por aí, irmãos, que daqui a pouco, se falar contra o homossexualismo como pecado, os pastores vão ser presos daqui a pouco, né? Eu lembro do pastor Obedes, pastor da igreja presbiteriana lá da Asa Sul, da Presbiteriana Nacional, que numa palestra falando sobre isso, ele disse assim para a igreja: olha, eu vou treinar bem a igreja para saber sobre isso, que quando eu pregar e falar que é pecado, se me prender, pelo menos vai me visitar na prisão. Porque a gente não pode esconder, irmãos. O pecado, nós temos que dizer que é pecado. Apesar, eu trabalho numa instituição de ensino federal, onde isso está permeado, está lá no nosso... Eu tenho que ensinar que isso não é errado, isso é aceito. Nós estamos com a discussão lá, se vamos colocar no colégio um terceiro banheiro, para aqueles que se identificam com um gênero diferente daqueles que eles nasceram. Um dos professores estava no debate que eu saí do Tocantins lá, ferrenho, dizendo que deveria lutar contra a chamada heteronormatividade, uma invenção social que são a imposição do relacionamento homem e mulher como único, mas que deveria aceitar o relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, como sendo uma coisa válida. E contra essa impiedade que a igreja se levanta, porque ela aceita o padrão de Deus. E contra essa depravação, está falando o texto aqui, Deus está irado. À medida que os homens eregem para si, levantam para si ídolos no seu coração, Deus vai os entregar a essas dissoluções. Nós estamos vendo isso, irmãos, porque a nossa sociedade, que se diz cristã, ou católica ou evangélica, já sacrificou perante o altar do ídolo da política. Você sabe disso. Nós estamos em Brasília aqui, que é chamado o centro do poder. Eu estou mais distante agora e vendo como é que eles veem Brasília. É o povo que rouba. É o povo... eu cheguei lá numa reunião do nosso colegiado lá de professores, aí me apresentei, eu sou de Brasília. Um colega pegou a carteira, botou no bolso aqui e falei: por que você fez isso? Não, porque você é de Brasília, quem sabe, né? Vai levar minha carteira. É uma brincadeira jocosa, mas é porque eles dizem sobre isso. E quantas igrejas, meus irmãos, já trocaram a verdade de Deus por um cargo político, fazendo grandes campanhas aí políticas em torno de nomes famosos, e Deus está agindo no meio da nossa nação, demonstrando que Ele está irado contra a atuação da igreja. Aqueles que eram poderosos, como vociferou um pastor famoso da internet aí, nós temos na nossa denominação o segundo homem da república, aquele que pode lutar contra o mal, está lá em Curitiba, né, dormindo na Polícia Federal. Não adianta, irmãos, não adianta. A igreja não deve sacrificar no altar da política, no altar do poder, a sua integridade. Se tem uma coisa, pelo menos eu, Michel, que eu aprendi quando eu era batista, é o seguinte: batista sabe que igreja é separada de Estado. Mas eu tive o desprazer de ver certa vez um presidente de uma convenção dizendo: não, vamos colocar um projeto aí para o deputado, apresentar para nós uma emenda da Constituição, do orçamento, para a gente colocar na Junta de Missões Nacionais. Aí eu virei para o pastor e falei: pastor, o senhor não é mais batista, não? O senhor nem é crente mais? Que isso, meu irmão, que isso? Que isso não, irmão. Nós estamos trocando o nosso Deus pelos ídolos construídos por esse mundo. E o resultado é o pecado, o resultado é a impiedade. O resultado são essas paixões infames, conforme diz o verso número 26, transformando o que era natural por algo estranho à natureza de Deus. E cada vez mais o homem se aprofunda no pecado, inflamando-se mutuamente, cometendo torpeza, mas vão receber, meus irmãos, a merecida punição do erro, porque a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. E a maldade continua, veja no verso de número 28 adiante, e havendo desprezado o conhecimento de Deus, Deus ainda continua os entregando, é uma espiral descendente,
aprofundando mais ainda no pecado, numa listagem que Paulo diz: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus. Irmãos, quantas e quantas vezes eu tenho ouvido através de algumas igrejas aí, Marcelo Eugênio conhece, sabe, morou nos Estados Unidos, sabe aquele tal do movimento de crescimento de igreja. Igrejas que estão aborrecidas, pessoas que estão aborrecidas de Deus, inventando novas coisas. Algo que eu sempre falo com o Michel, batendo contra essa tal da nossa nova homilética aí, que não quer pregar a verdade de Deus, não quer anunciar a palavra de Deus, não quer fazer pregação expositiva, não quer pregar os textos difíceis, quer pregar para agradar as pessoas. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos, entre pregar aquilo que você precisa ouvir, daquilo que você quer ouvir. Existe uma distância muito grande daquilo que Deus quer para você, do que o seu coração cheio de ídolos busca. As pessoas que estão aborrecidas de Deus são aquelas que levantaram ídolos no seu coração e não querem a verdade de Deus. Não está na moda, não é popular. Sabe, eu estava conversando com um ex-aluno, fui pregar no acampamento dele, de uma igreja famosa aqui de Brasília, e ele falou assim: professor, o senhor lembra de mim? Lembro. Olha, mas eu vi a sua pregação, parece aquela mesma aula que o senhor me deu lá naquela época. O senhor não mudou muito, não? Eu falei: não, continuo. Não, mas eu não estou mais nessa, não. Agora eu li uns caras da Alemanha aí, estou gostando e tal. Mudei, não estou mais nessa linha, não. Eu falei: eu tenho pena de você, irmão. Porque isso não vai te levar a nada. Tanto que, nessa semana que eu vim aqui, perguntei sobre o dito cujo, nem na igreja não está mais. Porque estão aborrecidos de Deus. É a maldade do homem, a sua impiedade, ignorância, idolatria. E Deus os entrega. A ideia é o seguinte: construiu Deus no seu coração, vai adorá-lo. E quando você adora o ídolo, você se transforma como esse ídolo. Irmãos, mas pela graça e misericórdia de Deus, essas não são as únicas notícias. Quando eu converso com a minha esposa lá em casa, chego do trabalho, eu ligo a televisão para assistir um jornal, ela fala: mas são as mesmas notícias. E eu fui prestar atenção, não é que é mesmo? Eu peguei um vídeo do YouTube de uma gravação do Jornal Nacional de 2011. Quase a mesma coisa. O cabelo do William Bonner estava mais preto, não estava tão branco como hoje. Mas era a mesma coisa. Muda um nome, muda outro, porque são as más notícias. Mas o mais importante, irmãos, que esse diagnóstico de Deus, Ele não faz para deixar o homem prostrado, caído, mas Ele faz para que esse homem se levante em Cristo Jesus. Ele faz esse diagnóstico no seu coração, no meu coração, não para que nós fiquemos em desespero, mas como diz naquela letra antiga do hino, que diz assim: sobre mim pesava o castigo da lei, mas apressado fugi, e em Jesus encontrei abrigo. Sabe, meus irmãos, é na cruz do Senhor que nós temos a resposta para o coração humano. É a cruz que deve se levantar no nosso coração, deve ser o centro da nossa vida, da minha vida e da sua vida. E graças a Deus, porque, na verdade, da graça comum, esse sentido da graça comum, Deus manifesta a sua benevolência para com o homem pecador, não deixando que ele chegue até as últimas consequências. O diagnóstico aqui é muito pesado, é terrível, mas nós temos uma esperança em nosso coração que não vão chegar até as últimas consequências, porque a graça de Deus é soberana. Muitos pensam na graça soberana de Deus somente quando ela é efetiva para salvar o pecador, o eleito de Deus. Aquilo que na teologia a gente chama da graça especial, que é a benevolência especial de Deus para com seus eleitos, quando os retira do lamaçal do pecado e os coloca no reino de Deus. Mas a graça comum do Senhor também é benevolente e soberana, porque garante que a sociedade não se apodreça. Ele é como o sal na carne no mundo antigo que não tinha geladeira, para que proteja aquela carne da putrefação. A carne não vai apodrecer porque a graça de Deus sustenta. Esse nosso mundo, irmãos, ele não vai ser destruído por causa do pecado do homem.
Deus tem uma promessa de vitória, de alegria, porque no final, é Ele que escreve a história. Certa vez, conversando com um colega da universidade, ele fazendo um diagnóstico lá como historiador, reclamando de tudo que tem. Na sociedade não dá nada. O Brasil, desde o início, ele é corrupto. Cabral já colocou o pé aqui e já pagou a propina para algum índio lá, para conseguir plantar alguma coisa na tribo. Com certeza, ele deve ter corrompido aqueles índios lá, que ele chegou e, olha, trouxe aqui uns espelhinhos, uns colares e tal. Já foi a primeira propina que ele trouxe. De lá para cá, a coisa foi avançando. E ele não tinha mais expectativa nenhuma que essa sociedade podia mudar. E eu falei, olha, no meu coração, eu tenho uma convicção muito clara que Deus não vai permitir que a nossa nação se renda ao pecado, à corrupção, porque Ele manifesta a sua graça diariamente, levantando pessoas honestas, corajosas, mesmo não crentes, para cumprir a sua vontade, levar os bandidos à cadeia, colocar corruptos perante os tribunais. Muitos desses homens que têm feito esse trabalho não são cristãos, são homens decentes, que são conduzidos pela graça de Deus. Mas para nós, irmãos, a notícia ainda é mais altiva. Brota uma alegria muito maior, porque a graça especial de Deus flui em nosso meio, em nosso coração. A graça especial de Deus nos sustenta perante o mundo mau, perante esse diagnóstico que a Bíblia nos apresenta aqui. Nós sabemos que temos a solução, a salvação em Cristo Jesus. E aprove pela sua providência, eu vim trazer essa mensagem na hora da ceia do Senhor. No momento que Deus nos mostra no sacramento, na ordenança do Senhor, como Ele solucionou o problema do pecado. O pão que para chegar a se transformar, o trigo para chegar a se transformar em pão, foi moído, foi amassado, foi pisado, foi levado ao forno e surgiu o pão. Ele vai lembrar o corpo de Cristo, entregue pelos nossos pecados, carne inocente, o Deus que desceu do céu, se tornou homem, viveu uma vida plena, santa, cumprindo a lei de Deus, aquilo que nós não poderíamos cumprir, que eu e você não tínhamos condições de cumprir. Esse diagnóstico de Deus aqui não cabe em Jesus, porque Ele é inocente. Não havia nele pecado, mas Deus levou-o à cruz para levantar naquela cruz uma vítima inocente e com ela pagar os nossos pecados. E o sangue precioso de Jesus foi derramado na cruz naquele momento, que nos lembra o vinho. A uva pisada, a uva esmagada produz o suco, e dela Jesus disse: este é o meu sangue. O sangue da nova aliança. A aliança que substitui todos os animais, toda a estrutura do Antigo Testamento. Nós não precisamos de coisas visíveis, irmãos, palpáveis, para adorar a Deus. Nós não temos que ter imagem, ídolo, porque o Evangelho está sendo a nós encenado na ceia. É quando cheiramos, sentimos o gosto, tocamos, na ceia do Senhor. Nesse momento, todos os nossos sentidos são utilizados para lembrar da mensagem do Evangelho. E Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Na ceia do Senhor, nós temos uma mensagem para o futuro da redenção. E Jesus disse: fazer isso até que eu venha. Irmãos, Jesus ele está com uma grande ansiedade. Diz a palavra de Deus que ele fala assim: eu não beberei do fruto da videira até aquele dia. Jesus está com vontade de beber o vinho, vontade de beber esse suco com o seu povo eleito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós estamos falando isso já depois de uma promessa que ontem seria o fim do mundo. O mundo não acabou. Porque ele vai acabar na hora que Deus colocar o ponto final, porque Ele é quem escreve a história. É Ele que põe o ponto final. Eu faço só assinar, dizer: Senhor, preenche e faz da minha vida o que Tu queres.